Então, continuando o nosso curso completo de PHP, continuando o nosso estudo a respeito das tags do CSS, vamos agora falar a respeito das propriedades text. Então, já estudamos a propriedade fonte, vamos agora estudar a propriedade text. Então, a propriedade text tem os atributos color, que vai definir a cor do texto. Esse atributo color da propriedade text tem as mesmas características da propriedade fonte. Tudo aquilo que você fez com a propriedade color do fonte, você também faz com a propriedade color do text, sem nenhum problema. Letter space, espaçamento entre as letras. Com esse atributo nós vamos determinar quais os espaçamentos das letras. Word space, nós vamos determinar o espaçamento entre as palavras. O text align, nós vamos determinar o alinhamento do texto. Com o text decoration, nós vamos fazer a decoração do texto. O text indent, vamos fazer o recuo do texto. O text transform, nós vamos colocar as formas de letras, se vai ser maiúsculo, se vai ser minúsculo e tudo mais. O direction vai ser a direção do texto. E o write space, como o navegador trata os espaços em brancos. Esse foi a teoria, então vamos à prática, que é a nossa característica, né? Vamos primeiramente criar salvar como cs5.html. Aqui eu vou tirar isso aqui, deixar a mesma estrutura que a gente estava fazendo. Eu não vou explicar o primeiro argumento, no caso o color, porque já foi bem explicado na aula anterior. Nós vamos passar então para o later, eu acho que é later space, ou letter space. A pronúncia é o de menos. Esse argumento, later space, ele tem dois principais tipos, ele pode ser de duas formas. Primeiro, você pode colocar o tamanho normal, que vai definir o espaçamento normal, e é o que eu vou fazer agora. Então eu vou colocar aqui no H2 letter spacing, dois pontos, vou colocar a palavra normal. Então, o normal vai determinar o tamanho, o espaçamento normal. Aqui o ponto e vírgula, e aqui eu fecho. E aqui no H3, eu vou colocar no letter space. Aqui você vai utilizar também aquele mesmo padrão, você pode utilizar letras. Ó, vou colocar aqui, ó, 8 letras não, centímetro, você pode utilizar polegada, você coloca pixels, aqui vai ser as unidades que são aceitas pelo CSS. Então, tem aí, aqui eu vou colocar o H2, espaço, espaçamento de letras normal, fecho o H1, aqui no caso é o H2, e no H3 eu vou colocar espaçamento com 0,8 centímetro. Fecho o H3. Veja que isso aqui vai dar um efeito bem diferente do convencional. Se eu salvar aqui, executando, esperar um pouquinho aqui executar. Não executou não? Ah, tá chamando. Aqui. Então, olha só, olha aí a diferença, né? Aqui nós temos o espaçamento de letra normal e aqui tem um espaçamento com 8 centímetros. Então, veja que o layer space, ele dá um espaçamento. Se eu colocasse aqui, ó, 5 centímetros, vou atualizar aqui, né? Os 5 centímetros tem que ficar aqui em cima e não lá embaixo. Ali só mudei a fonte, né? Ó, tá? Então, você pode colocar, e o espaçamento normal. Você poderia colocar também aqui em polegadas, pixels, aliás, não é polegada, não é pixels. Não teve muita diferença.
É, porque eu coloquei foi embaixo, tem que ser colocado em cima, toda vez eu esqueço. Aqui no caso não teve muito efeito. Vamos colocar isso aqui, coloca aqui 2 pixels, né? Ver se vai ter algum efeito diferente. Aqui você tem que ter a noção das unidades, tá? Então tá aí, ó. O espaçamento já ficou um espaçamento menor entre as letras. Então, os dois tipos que ele tem é o seguinte: você pode colocar o normal ou você pode colocar aqui o valor de acordo com as unidades aceita pelo padrão CSS. O nosso próximo argumento é o word space, parecido com o layer space. O word space, a grande diferença dele para o outro é que ele agora vai fazer o espaçamento entre as palavras. Enquanto que o primeiro tinha o espaçamento entre as letras, o segundo vai ter o espaçamento entre as palavras. E os argumentos que você vai fazer com ele é o mesmo jeito, não muda nada não. Tá? Olha só, executando aqui, aliás, já está aqui executado. Viu alguma diferença? Com certeza não, né? Mas agora você vai ver, ó. 0,8 centímetro. Tá? Agora você vai ver uma diferença. Ó, então aqui, ó, o espaçamento entre as palavras. Aqui, deixa eu só botar aqui para ver a diferença. Letra. Creio que você já deve ter visto, mas eu faço questão de colocar. 4. Executando agora. Ó. Aqui eu não botei 4. Então, olha aqui, ó, espaçamento entre as palavras e o espaçamento entre as letras. Aqui o word space, aqui o layer space. Tá? Simples, fácil e objetivo. O próximo é o text align, que vai nos dar o alinhamento do texto, né? Vamos fazer o nosso exemplo. Vou deixar aqui mesmo, onde está aqui, para a gente ganhar tempo. Coloca aqui o text align. E o text align, ele vai ter mais um. Deixa eu pôr aqui. Ó, o text align, ele tem os seguintes atributos. O left, que é o padrão. O right. O center. E o justify. Aqui eu vou colocar left, center. Você não vai conseguir diferenciar muito esse outro, o left do... Não, isso aqui é o right, né? Right, contrário, HT. E aqui você vai colocar o center. E aqui o justify. Vamos executar o nosso programa. Olha, tá aí, ó. O left, o center não pegou, né? Por que que não pegou? Porque o center está como H4. Aqui tem que ser H5. Então tá aí, ó. O left, o right, o center e o justify. Observa que os dois parece que são iguais, mas eles não são. Você só vai sentir a diferença desse para esse quando você tiver textos. O left vai ficar todo o texto, ele não vai formatar aquele texto para ficar justificado, né? Então, isso aqui fica o espaçamento à esquerda, só que justificado. Esse aqui fica à esquerda sem justificar. Simples demais. Então, vimos aqui o text align. Basta você colocar o text align, ó, coloca aqui no argumento que você quer, o text align e aqui o valor desse atributo. O próximo é o text decorators.
alguma coisa nesse sentido. Trocar aqui, text decorate. Só estou trocando porque a sintaxe é a mesma, não vai mudar nadinha. Então aqui a gente troca para ser mais rápido. Quando a gente tem que ser lento, a gente é lento, mas quando a gente tem que ser rápido, a gente tem que ser rápido. Então aqui fica none. None é o primeiro valor, no caso não vai assumir nenhuma decoração. Aí o que é a decoração, né? Você vai já entender o que é essa decoração. Aqui, ó, underline. Esse underline vai colocar um texto sublinhado. Aqui nós vamos colocar o overline. O overline nós vamos colocar um texto sobrelinhado. E aqui nós vamos colocar o line. Se palavras simples eu não sei pronunciar, imagine essa, né? Folger. Folger, eu acredito que seja. Então, esse aí, ele vai colocar um texto com uma linha em cima. Então, vamos lá. Esse aqui nós vamos colocar none, para você ver. Esse, underline. Coloca assim. Texto sublinhado. Texto sobrelinhado, texto com uma linha em cima. Vamos então salvar, já salvei e vamos executar. Veja só, então tá aí, ó. Opa! Tá certo isso? Tá aí, ó. Então aqui nós temos nenhuma, for none, o atributo none. O underline, olha, que a gente já conhece, né? O texto, o underline sublinhado. E aqui nós temos também o overline, ó, o texto com uma linha sobre ele. Então aqui é um texto, né? E aqui o texto que está riscado, no caso, né? Uma linha sobre o texto, tá? Então essa aqui, no caso aqui, a diferença, esse aqui tem uma linha sobre o texto de fato. Esse aqui não, esse aqui tem uma linha que está passando em cima do texto, diferente do primeiro. O nosso próximo argumento é o texto ident, que justamente vai trabalhar com os recuos. Aqui eu vou usar o H3 e vou usar um parágrafo para especificar essa propriedade. Vou colocar aqui text ident, o valor dela de 3 é m. Ponto e vírgula. Aqui eu vou colocar p. Aqui eu fecho p. Eu pus H3, está aqui. Então aqui eu vou colocar, aqui é o text ident. Vou colocar aqui 80. O text ident você vai determinar qual vai ser o recuo, né, do seu texto. Vou colocar 80 pixels. E tá aí o H3, o P. Tá, vamos executar então. Aqui eu vou colocar o texto com recuo de 80 pixels. Executando. Olha, tá aí, ó. Então tá aqui o recuo da linha. Veja como é. Basta você, se você quisesse alterar isso aqui, cadê? Vamos colocar aqui 3 centímetros. Ó, tá aí, ó. Certo? Aqui como você poderia colocar apenas 8 pixels. Você também poderia tê-lo feito. Ó, o primeiro texto apenas 8 pixels, 18 pixels. Isso você vai treinando até que você chega no padrão e você sabe, né, aqui também eu poderia ter, olha, porcentagem, ó, poderia colocar aqui, ó, 20%. Ele vai pegar a porcentagem em relação ao texto pai, ó, 20%, ó, pegou no caso aqui o 20% da tela. Se eu colocasse aqui, ó, 50%, que eu também posso utilizar esses valores,
Ó, ele vai ficar recuado 50%, consequentemente vai ficar no meio, né? 50%. Se eu fizesse aqui 90%, né? Já foi de um texto para o outro, e aí já chega, né? Então, esse foi o texto idêntico. Basta você colocar aqui um valor, lógico, dentro das unidades do CSS. Você tem que conhecer as unidades do CSS, você então coloca esses valores. Tem uma aula no final que eu ensino, né, como a gente vai calcular essas dimensões aqui para a gente não se perder. A gente vai dar uma explicação depois de todo essas propriedades aqui. Próxima é o Text Transform. O Text Transform, eu vou voltar com o meu H1. Vou colocar aqui Text Transform. None. Então aqui, ó, você colocando none, deixa eu modificar aqui primeiro, 1. Você colocando none, quer dizer que aqui nós vamos dizer o seguinte, texto igual ao digitado, certo? Então é o primeiro, none. Aqui você vai colocar então a opção capitalize. Aqui nós vamos colocar assim, texto com a primeira letra das palavras maiúscula. Aqui a outra opção é o uppercase. Uppercase. Observe que todas essas palavras estão texto em maiúsculo. Observe que todas as letras aqui estão em minúsculo, certo? E aí nós vamos usar a opção uppercase. Aqui eu vou colocar, agora eu vou colocar todo mundo aqui em maiúsculo, ó, texto em minúscula. Aqui eu vou pôr o H2, aqui o H3 e aqui o H4. O 2, o 3 e o 4. O 2, o 3 e aqui o 4. Então vamos executar para que você possa ver o efeito. Tá aí, ó. Texto igual digitado. Ó. O texto foi digitado assim. Do jeito que eu digitei, ele ficou. Muito bem. O primeiro texto, observa que está todo mundo em minúsculo. Aqui, ó, texto com a primeira letra das palavras maiúscula. Ó. Todas as primeiras letras das palavras estão maiúsculas, porque eu usei a opção capitalize, tá? Agora, observa que esse, no H3, o texto está em minúsculo. Aqui está em minúsculo, mas aqui, ó, veja como ficou. Ó. Eu transformei as letras. Esse aqui não deu certo. Por quê? Porque eu não mudei aqui, né? Aqui eu teria que colocar o lower case. Esqueci de modificar. Agora sim, deixa eu atualizar aqui, ó. Esse texto foi digitado aqui em maiúsculo, mas mesmo assim ele converteu todo mundo para minúsculo. Aqui ele fez o contrário. Uppercase coloca todo mundo em maiúsculo, não importa o formato que ele está. Lowercase coloca todo mundo em minúsculo. Capitalize coloca a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. E none deixa o texto como está. Então agora nós vamos ver o direction. Esse direction vai nos dar a direção do texto. Só tem duas opções para ele. Deixa eu tirar isso aqui, esse HR e esse aqui. Então ele é o direction. Ele só tem duas opções. Ou você coloca a opção LTR. LTR é left to right, ou seja, da esquerda para a direita, que é o normal, né? Ou você coloca direction
RTL. RTL é da right to left, ou seja, da direita para a esquerda. Então tá aí. Eu coloco aqui. Vou colocar aqui esquerda para a direita e aqui direita para a esquerda. Vamos salvar aqui o nosso programa, executando. Tá aí, ó. Da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, tá? Então só tem dois formatos para ele. Esse é o directory. Então com isso, nós concluímos então o estudo da propriedade text. Vimos todos os atributos, o atributo color, nós não colocamos porque é trivial, o layer space, o word space, né? Todos eles nós estudamos um por um. Aí você pode estar testando aí mais coisas para visualizar melhor, para entender melhor desse assunto. Espero você então na